Decreto número 12.516, de 17 de junho de 2025. Altera o Decreto número 11.430, de 8 de março de 2023, que regulamenta a Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre a exigência, em contratações públicas, de percentual mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica e sobre a utilização do desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equidade entre mulheres e homens no ambiente de trabalho como critério de desempate em licitações, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O vice-presidente da República, no exercício do cargo de presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4 e 6, alínea A, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 25, parágrafo 9º, inciso 1, e no artigo 60, caput, inciso 3, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Decreta. Artigo 1º Decreto número 11.430, de 8 de março de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. 1. Acordo de adesão, instrumento por meio do qual é formalizada a cooperação entre a administração pública federal e a unidade responsável pela política pública, para o desenvolvimento de ações de interesse público e recíproco sem transferência de recursos financeiros. NR. Artigo 3º. Os editais de licitação e os avisos de contratação direta para contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos do disposto no artigo 6º, caput, inciso 16, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, preverão o emprego de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica, em percentual igual ou superior a 8%, das vagas. Ponto. Parágrafo 1º. Aos editais de licitação e os avisos de contratação direta para contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra poderão prever reserva de vagas em contratos com quantitativo inferior a 25 colaboradores, admitida, nesses casos, a previsão de percentual inferior a 8%. Parágrafo 2º. O percentual de mão de obra estabelecido no edital deverá ser mantido durante a execução contratual. Parágrafo 3º. As vagas de que trata este artigo 1. Incluem mulheres trans, travestis e outras possibilidades do gênero feminino, nos termos do disposto no artigo 5º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. 2. Serão destinadas prioritariamente a mulheres pretas e pardas, observada a proporção de pessoas pretas e pardas na unidade da federação onde ocorrer a prestação do serviço, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e 3. Serão destinadas exclusivamente às mulheres indicadas pelas unidades responsáveis pela política pública, signatárias do acordo de adesão de que trata o artigo 4º, vedada a exigência, pelas empresas contratadas e pelos órgãos contratantes, de apresentação, pelas candidatas, de quaisquer outros documentos para INS de comprovação da situação de violência. Ponto. Parágrafo 5º. Na hipótese de um mesmo contrato abranger diferentes tipos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, as vagas de que trata este artigo serão distribuídas de forma proporcional entre os diversos serviços, exceto se não houver disponibilidade de mão de obra com a qualificação necessária, devidamente justificada. NR. Capítulo 3. Do Acordo de Adesão. Formalização. Artigo 4º. Para INS de cumprimento do disposto neste decreto, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e o Ministério das Mulheres firmarão acordo de adesão com as unidades responsáveis pela política pública de atenção a mulheres vítimas de violência doméstica. Parágrafo 1º. São objetivos do acordo de adesão de que trata o caput. 1. O apoio ao atendimento dos percentuais de vagas previstos no artigo 3º, por meio do fornecimento,
pela unidade responsável pela política pública, da relação de mulheres vítimas de violência doméstica que tenham autorizado expressamente a disponibilização de seus dados para ANS de obtenção de trabalho, e 2. O apoio à manutenção e ao controle do percentual de vagas estabelecido no artigo 3º, durante a vigência do contrato. Ponto. Parágrafo 3º. O acordo de adesão de que trata o caput 1. Não envolverá a transferência de recursos financeiros ou orçamentários. 2. Conterá cláusula que assegure o sigilo dos dados das mulheres vítimas de violência doméstica, e 3. Dispensa, para fins de aplicação do disposto neste decreto, a celebração de novo instrumento pelos demais órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, no território de atuação da unidade responsável pela política pública de atenção a mulheres vítimas de violência doméstica, NR. Artigo 5º. Parágrafo 1º. Para ANS do disposto no caput, serão consideradas ações de equidade. NR. Artigo 2º. Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 11.430, de 8 de março de 2023. 1. O parágrafo 4º e o parágrafo 5º do artigo 4º, e 2. O parágrafo 2º do artigo 5º. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 17 de junho de 2025. Do 104º da Independência 137º da República. Geraldo José Rodrigues Alcumim Filho. Esther Dweck. Márcia Helena Carvalho Lopes. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 18 de junho de 2025.